Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, apertem o sininho, dê um like e ajude a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é o fim do portal Conversa Fiada. Depois do anúncio do fim do portal Nocaute do jornalista Fernando Moraes, é a vez do portal Conversa Fiada, fundado por Paulo Henrique Amorim, e se extinguir, decretar sua extinção no dia 31 de julho de 2020. Paulo Henrique Amorim, que fundou o portal Conversa Fiada em 2006, faleceu em 10 de julho de 2019. Apesar disso, o portal, ele sobreviveu por pouco mais de um ano, mas mesmo assim o fim foi declarado assim que encerrou julho de 2020, ou seja, um ano e cerca de 2 semanas depois da morte do seu fundador. O Conversa Fiada foi um dos primeiros blogs de mídia progressista que apareceram lá por volta de 2006, quando a blogosfera começava a se acender no Brasil e aí representou um diferencial de tantos blogueiros que apareceram, que na verdade não representaram um contraponto à mídia, Tinha que haver uma geração de blogueiros progressistas para representar um diferencial, Porque até então havia aqueles outros blogueiros que tinham a pretensão de serem os líderes da opinião, que prometiam fazer um questionamento enorme da mídia, uma observação, mas criaram, na verdade, portais de notícias comuns, meras colunas de jornais, que tinham o mesmo modus operandi dos jornais oficiais, principalmente no interior do país, os jornais estaduais. Era uma mídia bastante convencional. Aí, quando apareceu a mídia progressista, em veículos como não só o Conversa Fiada, mas também o Viu Mundo, o embrião de jornal GGN com Luiz Nassif, o Blog do Miro, e tantos outros, eles já ofereceram uma diferença na abordagem dos fatos políticos e na própria avaliação de jornalismo que a grande mídia não tinha. Até então, veículos como a Isto É, a Folha de São Paulo e a TV Bandeirantes eram um relativo diferencial diante do conservadorismo explícito, simbolizado naquela época, 2006, pela Globo, pelo Estadão e pela revista Veja. Era apenas uma mesma mídia corporativa, mas que tinha uns veículos, uns claramente conservadores e outros mais moderados. É claro que com o tempo alguns veículos que eram moderados se tornaram reacionários, mas aí é uma outra história. O Conversa Fiada, ele representou um grande destaque porque o Paulo Henrique Amorim, que apresentou também o Domingo Espetacular na Rede Record, ele emprestava a sua visibilidade, além de ter sido durante muitos anos um jornalista da Rede Globo, e isso depois dele ter começado em vários veículos, ele teve uma passagem até na revista Realidade. E aí, com essa farta experiência, principalmente como repórter e correspondente de telejornais da Globo, Paulo Henrique Amorim, então, ele acabou tendo um conhecimento de causa que refletiu no seu próprio trabalho, e rendeu até um livro
que é o Quarto Poder, lançado em 2015. Então, o Paulo Henrique Amorim, ele fazia essas abordagens, né, com um certo bom humor, mas também causando muita polêmica, o que lhe valeu diversos processos judiciais, principalmente por parte de nomes como Diogo Mainardi e o Ali Kamel, que é o diretor de jornalismo das organizações Globo. E é por isso que também isso estressou muito o Paulo Henrique Amorim diante desses textos assim bastante críticos a esse poder midiático. E o fez sofrer um infarto fulminante naquela noite de 10 de julho de 2019. Acho que é noite ou madrugada, por aí. Mas aí foi uma grande perda, porque o Paulo Henrique Amorim ele estava se tornando bastante jovial na sua comunicação com o público. Estava bastante descontraído, porque ele caprichava no senso de humor, sobretudo nas abordagens, nas análises do governo Bolsonaro e na Operação Lava Jato, né? E tinha umas certas ironias, tinha também os seus rótulos, seus bordões. Ele se definia como ansioso blogueiro, ele definiu a mídia corporativa como PIG, partido da imprensa golpista, né, por causa daquele partidarismo anti-PT, e pelo trocadilho com a palavra pig, que é porco em inglês. E aí o Paulo Henrique Amorim conquistou públicos, ele era também um dos membros do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, e era um destacado blogueiro progressista, era uma das grandes forças dessa mídia progressista que agora sofre essas baixas terríveis, né? E vemos que mesmo com a morte do Paulo Henrique Amorim, o Conversa Fiada ele tentou sobreviver na medida do possível, né? Mantendo o estado de espírito, colocando até outras pessoas importantes como colunistas, como o Rodrigo Viana, como a Sinara Menezes. Então, mas essa crise toda que está envolvendo a blogosfera, os canais de vídeos progressistas, fez com que o Conversa Fiada decretasse seu fim, né, um pouco depois do nocaute de Fernando Moraes, que era também um importante portal de informação sobre o viés progressista, bem diferente daquela visão da mídia corporativa. E isso ocorre também no momento em que as esquerdas se encontram em crise, e o próprio questionamento da mídia corporativa, que chegou a fazer nascer uma proposta de mídia progressista, de projetos de regulação democrática da mídia. Então chegou a surgir isso, mas essas coisas caíram com o próprio golpe político de 2016, que fragilizou as esquerdas, ceifou o governo Dilma Rousseff e deixou as forças progressistas impotentes, né? Mas ao mesmo tempo até um certo momento bastante críticas, né? Porque houve também muita ingenuidade das esquerdas, né, entre 2013 e 2016, né? Muita complacência, o acolhimento a referenciais de direita, vindos da Globo, referenciais culturais, né? Qualquer direitista que aparecesse com criança pobre no colo, ou que falasse em esperança e crescimento do Brasil, era aceito, não como um direitista
acolhido pelas esquerdas, mas como um esquerdista propriamente dito, pasme. Só que a grande diferença é ver jornalistas vindos da mídia corporativa, como o Paulo Henrique Amorim e o pessoal do Diário do Centro do Mundo, e aventureiros, né, midiáticos que vieram da mídia corporativa e jogaram os seus valores de direita para a mídia de esquerda, né? É daí que muito do que influiu na falência de Carlos Amigos se deu por causa de Pedro Alexandre Sanches, por exemplo, né, com aqueles textos hidrófobos contra a MPB na sua coluna Paçoca, na época, né? E aí, hoje, com essa crise que as esquerdas estão vivendo, com essas forças progressistas, os canais alternativos caem, ao passo que a mídia corporativa passa a recuperar a sua legitimidade até mesmo dentro da mídia de esquerda. De repente parou-se de falar, fazer aquelas críticas que se fazia antes em relação à Folha, à Globo, o Estadão, né? Eles, né? É certo que sempre se utilizou eles de alguma forma como fontes para inserção de textos, né? Não sem uma avaliação crítica, eventualmente falando. Mas hoje a mídia corporativa já está recuperando o poder que tinha antes, né? E acreditando que poderá ter uma força na redemocratização do país após o bolsonarismo, né? Porque momentaneamente a mídia corporativa, como Globo, Folha, Estadão, estão criticando o projeto político de Jair Bolsonaro, embora essa mesma mídia apoiasse Bolsonaro através do projeto econômico de Paulo Guedes. Por isso que também há uma grande tolerância. Só que aí as esquerdas não percebem essa sutileza e acaba vivendo uma situação terrível, que contraria os eventuais surtos de otimismo das esquerdas, né? Porque as esquerdas estão falando de Cobra-Naja, de EMA, de Corinthians, de tantas bobagens, já não está mais falando de problemas trabalhistas como se devia, com a frequência que se devia, né? E aí as esquerdas estão vivendo uma crise tão grande que o que se vê aí é que o bolsonarismo, se ele for derrubado, ele não será derrubado pela volta do PT ao poder. Vai ser derrubado por algum político neoliberal, com alguma inclinação supostamente humanista, bem daquele estilo dos empresários modernosos, como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, que também são conservadores, mas eles têm um discurso supostamente humanista, né? Assim como também Bill Gates, né? É aquele humanismo de Benetton, de comercial da Benetton dos anos 90, que tem também nomes como o Luciano Huck no Brasil. E é esse projeto que tende a se acender e não a volta das esquerdas ao poder, porque as esquerdas estão paradas, estão vivendo um período de crise muito profunda, uma crise de identidade. Eles só ficam debatendo, mas o diálogo que eles deveriam ter com o povo, eles não têm. E eles ingenuamente pensam que é só acolher o culturalismo conservador da direita, né, através do apoio ao funk, por exemplo, que as esquerdas irão interagir com o grande público, o que é um grande engano, né, porque seria apenas repetir a agenda cultural que já existe na Globo, já existe na Folha, já existe até na revista Caras. E se as esquerdas repetem essa agenda, vão
correu o mesmo risco que Caros Amigos teve, que Caros Amigos foi derrubada, a revista Fórum perdeu a versão impressa e a Carta Capital chegou a ficar patinando, né? Ele tá patinando em gelo perigoso, né? Então, seria hoje é um tempo, aliás, hoje é um tempo que as esquerdas precisam se refletir, ter uma posição autocrítica. Talvez vendo também, se não há gente infiltrada, porque existe um monte de cabos anselmos aí. Um montão de cabos anselmos aí que não estão desembarcando porque sabem que se desembarcarem vão levar pau nas redes sociais. Vão levar pau. Né? Então, eles ficam quietinhos ali, fingindo seu apoio supostamente eterno a Lula, a Dilma, ao PT, a Karl Marx, a Che Guevara, a Fidel Castro, coisa parecida. E aí temos uma situação bastante delicada e bastante frágil. Bom, ficamos por aqui, desejando uma boa sorte a todos. Né? O ritmo de vídeos do TV Niassa vai ficar mais lento, né? Porque eu vou já trabalhar a finalização do meu livro sobre o ano de 1961. Então, um grande abraço e até mais.